no debate Paulo Roberto Martins, o nosso baby Giovanelli também, Denilson Show e Ulisses Costa. Gente, tem pesquisa hoje, tá rolando uma pesquisa séria. De um lado, os dirigentes confirmam, de outro, a gente duvida, né? Resultado do São Paulo na Copa do Brasil será decisivo para a permanência de Osório no clube? Por enquanto, não, 52,7%, e sim, 47,3%. Virou a pesquisa. Agora, Você falou não com mais ênfase. Não. Não sei, foi... Porque eu acho que esse não foi uma opinião ou é uma informação? Porque é a opinião mais votada até por enquanto. Porque o não está sendo mais votado. Mas por isso que deu ênfase ao não. Não, mas foi uma opinião ou uma informação essa aí? Não, nem uma coisa nem outra. Foi apenas uma leitura. Olha. Agora, conclua, Ulisses, pelo que a Thaíde Gil Guerreiro está falando. O São Paulo, independente de resultados da semana, quer seja a Copa do Brasil ou mesmo no sábado, de novo no Campeonato Brasileiro, São Paulo não demite o treinador. O Osório fica no São Paulo. O Osório fica no São Paulo. O Osório vai continuar no São Paulo, independente do resultado no Ceará, que nós esperamos que seja uma vitória com a diferença suficiente para continuar na Copa Brasil. Mas se uma desgraça acontecer, se houver um desastre, que para mim seria um desastre, ele continuará independente do resultado da Ponte Preta e resultado do Ceará. Prestem atenção. Quando eu fui contratar o Osório, ele conhecia o elenco do São Paulo de ponta a ponta. Ele mostrou os vídeos que ele tinha do São Paulo, lógico que a partir do momento que até eu chegar nele, até a gente fazer, houve uma troca de e-mails e conversas telefônicas entre mim e ele, aonde nós começamos a discutir a possibilidade de vir para o Brasil. Nesse momento, ele estudou o elenco do São Paulo de ponta a ponta. Quando eu fui contratá-lo, não havia nenhum objetivo de reduzir o nosso elenco. Naquele momento, eu disse para ele, a gente está com um elenco bom, ele falou que conhecia, a única saída que talvez que já estava em negociação que a gente tem é o Rodrigo Caio. E ele ficou entusiasmado, com esse elenco vou ser campeão e ponto final. Eu, como homem de futebol, lógico que não queria a saída de nenhum jogador. Entretanto, nós vivíamos um problema difícil. Você estava com um elenco forte e não conseguia pagar o elenco. Cada mês que passava, nós chegamos a ter 3 meses de imagem atrasado, o que nunca aconteceu. Por quê? Porque não entravam recursos. Daí tivemos uma conversa de diretoria, envolvendo a área financeira, envolvendo o presidente, aonde eles me disseram, olha, não dá para manter esse elenco nas condições financeiras que o São Paulo está esse ano. Daí eu disse o seguinte, olha, se todo o dinheiro de negociação de jogador, que eles tinham me proposto venda de jogadores, reverter para o elenco, hoje até tenho visto jornais falando algumas coisas que não estão corretas, não tem atraso nem de imagem, nem de gratificação. Está tudo pago. As últimas gratificações nós estamos pagando essa semana. Não tem imagem, não tem salário, não tem nada atrasado. Daí fomos obrigados a reduzir o elenco. Essa redução do elenco, complicado. Lógico, isso afetou aquilo que ele pensava. Mas ele é um lutador, ele é um ganhador. Ele está com esse elenco, a gente está procurando dentro do mercado algumas possibilidades, está fechado o mercado lá fora, nós estamos procurando algum jogador que estava sem contrato quando fechou a janela, que esse pode vir, mas nós não estamos encontrando, e estamos garimpando jogadores na Série B, na Série C, na Série D, emergencial, para poder dar pelo menos um elenco, para ele ter um elenco para jogar. Então, ele não é culpado dessa situação. Ele veio com um elenco e nós, por necessidade financeira, fomos obrigados a dar uma redução no elenco. Me custou muito dar essa redução no elenco. Eu não queria perder nenhum jogador. Eu não estou aqui, você sabe, quando a gente se mete no futebol, e eu me meto no futebol, eu tenho uma porção dessa. Eu não sou um homem rico que possa ficar aqui dentro do CT do São Paulo. Então eu tenho as minhas atividades, eu presido um escritório de advocacia, que é o maior do Brasil, eu tenho muita atividade jurídica, e isso me impede muitas vezes de ficar aqui o tempo todo. Então se eu estou aqui, estou fazendo esse sacrifício, é por uma única coisa, que eu quero ganhar alguma coisa pelo São Paulo.
Eu não estou aqui por remuneração, não existe nada disso, eu estou aqui por um desejo. São Paulino de muito tempo, eu frequento o estádio de futebol desde a década de 40, eu tenho 74 anos de idade e desde pequenininho eu sempre acompanhei o São Paulo em todo lugar. Então eu quero fazer esse trabalho, e quero fazer esse trabalho para ser campeão. Lógico que a redução de outros jogadores criam alguns problemas para nós, mas eu ainda acho que o elenco do São Paulo não é mais aquele melhor do Brasil que eu apregoava no começo do ano, mas é um elenco ainda dos 4 melhores do Brasil, que eu espero que a gente tenha condições de lutar para ganhar a Copa Brasil. E se estiver muito difícil alcançar o Corinthians, que temos 12 pontos de diferença, eu tenho certeza que pelo menos no G4 nós vamos estar. Agora, a diretoria, então, confirma, diz que ele permanece independentemente dos resultados. E a gente tem uma pesquisa. O resultado do São Paulo na Copa do Brasil, ele será decisivo para a permanência do Osório? Por enquanto, tá ganhando não. O sim, só 45, ó, tá diminuindo. Tá intercalando, aí vai votando. Band.com.br/jogo aberto. Paulo Roberto Martins. A gente sabe que dirigente garante, mas no outro dia muda de ideia. O problema é que não é só a garantia do dirigente. Neste caso, o próprio Osório pode pedir demissão. Você antecipou a minha opinião, exatamente era isso que eu ia falar. Valeu, Paulo, obrigado. Que vai depender, mas ela é uma pessoa inteligente, ela tem esse direito. Então valeu, Você não é. Eu ficaria preocupado se você antecipasse a minha opinião. Então, na verdade, a verdade é que a situação do São Paulo, ela vai depender da hora, a presença do Osório, muito mais dele do que do São Paulo. Eu não acredito que ele saia depois de um tropeço, porque o São Paulo já mais ou menos que assimilou essa desclassificação da Copa do Brasil, porque deixou de ganhar o jogo em casa, lá no Ceará você imagina a guerra que será, embora eu acho que tecnicamente o São Paulo tem até condições para reverter. O que me chamou a atenção na entrevista do senhor Ataíde, a situação, o São Paulo estava num estágio gravoso e saiu dele à medida em que ele diz que pagou os salários dos jogadores e pagou os direitos de imagem dos jogadores. Como se fosse um ato heróico. Esse mas no momento hoje do futebol, Ulisses porque ninguém paga, essa é que é uma realidade. Então um clube que vem e anuncia que pagou, você já não pode creditar a má atuação do time ao dinheiro que não entrou. Ao salário atrasado, ao direito de imagem atrasado. Já não pode falar isso. Então, a tendência é que o São Paulo melhore, com o Osório ou sem ele, porque entrou o dinheiro. Ulisses. Bom, a partir do instante que ele falou, estaremos acertando algumas coisas essa semana, ainda não está tudo pago. Estaremos é futuro, né? Então essa semana deve acertar tudo. Mas independente disso, esse não é o problema do São Paulo. O problema do São Paulo é diretivo. O problema do São Paulo foi que o Osório, ele foi enganado, é a realidade. Ele chegou com um elenco e hoje tem -8, eu disse isso aqui ontem. Ele não é culpado sozinho, o elenco é culpado, Luiz Fabiano, Paulo Henrique Ganso, que não está bem. Né? A Renata até falou isso para mim aqui fora do ar, e é verdade. Que você bate muito no Alexandre Pato e não cobra outros jogadores. É verdade, mas você tem razão. E eu concordo com você. Né? A grandeza de um homem está na humildade dele, no reconhecimento dos erros. Por isso que vai chover horrores hoje. Então, não, mas eu concordo. Eu sempre lhe ouço muito, você sabe. Eu sei disso. É verdade, ainda bem. Lógico, ainda bem. Se não, aí é o seguinte. Em relação especificamente a essa situação, é problema diretivo. Agora, o São Paulo contra o Ceará criou 1000 oportunidades de gol. A bola não entrou, gente. Foi um negócio louco. Entendeu? Você falou que assistiu o jogo, eu estava vendo a primeira parte do programa, eu estava no Morumbi trabalhando. Então, quer dizer, eu acredito que o São Paulo passe pelo Ceará, mas... Você acredita na permanência do São Paulo na Copa do Brasil? Acredito sim, possível. Tem muito mais futebol, eu acredito. Só que é o seguinte, tem 3 hipóteses aí. Uma, o Osório vai ficar porque ele quer ou não? Vai embora ou não? Ele é um dos nomes, não é o nome, para assumir a seleção mexicana. Será que se perder o jogo, sai? Mas se eu falar pra você, não tem um ponto. Sai ou não? Peraí, deixa ele continuar. Será que se perder o jogo... não tem. Será que se perder o jogo... Não tem vírgula. A diretoria mantém mesmo? Eu não acredito em dirigente de futebol. Entendeu? E a outra situação... Mano, tem mais, tio? Tem, a última. Não tem ponto nem vírgula, Renato. Qual que é a última? Eu não aguento mal o Denilson do meu lado. Deixa eu chamar o Chico Garcia também. Peraí, Denilson, você ouviu o Paulo Roberto Martins e ouviu o Ulisses. Eu gostei do gravoso, hein? Eu gostei desse gravoso aí que você soltou. Você soltou um gravoso aí, não soltou? Gravoso, estado gravoso, estado grave. Agora, ele tá fazendo graça, sabe por quê? Porque a situação é séria do São Paulo. Perde 8 jogadores, pode perder o treinador. Isso é o gravoso. time
hoje é gravoso. É gravoso. É muito grave. Denilson, se a gente for pensar, o São Paulo é sexto colocado Anota com aí pra você não 31 esquecer pontos. nunca mais essa Aí palavra. você tem Internacional e Santos com 28, que estão crescendo no Campeonato Brasileiro. Você começa a ver um Flamengo crescendo na competição, um Cruzeiro precisando se recuperar. E eu pergunto pra você, Pergunta, Loirão. é gravoso? É não gravoso e há um hiato entre Internacional e São Paulo. Um hiato. Há um hiato De entre 3 pontos. Há um hiato entre E vão se Internacional enfrentar e daqui a São 3 Paulo. rodadas aqui no Morumbi. Exatamente. Já tá com medo? A situação do São Paulo ela é mais do que delicada. Só não é mais gravoso a situação do São Paulo. Gravosa. Gravosa, não Gravosa. Aí atravessou o samba. Gravosa. Vai no que Gravosa. você É porque é sabe. gravosa, Porque a a situação- situação é Pode ser o gravosa. seguinte, Denilson, Gravosa, Denilson, vai no porque que você sabe. Do gravoso. Vai no que você No gravoso, sabe. Então, é mais gravosa porque o São Paulo tá lutando pelo G4. Porque o São Paulo tá muito próximo do G4. O São Paulo tá numa situação, por exemplo, como a do Cruzeiro, papai do céu, viu? Ave Maria. Não sei se o Osório tava num cargo mais não. Ah, não tava. De verdade. Ainda tem uma margem de tranquilidade pro São Paulo, Oh. porque o São Paulo tá lutando por um G4. Agora, Chico Ponto. Garcia, deixa eu dar uma boa tarde pro Ponto. Chico. Opa, O assunto rolou, é hein? muito sério, hein, Chico? O São Paulo é sexto colocado na tabela do Brasileirão, mas vem de uma derrota pro Goiás, vem de derrota pro Flamengo, vem de derrota pro Ceará na Copa do Brasil, vem sendo questionado, não tem aquele mesmo elenco de quando o Osório chegou e o treinador já viu que a situação pode não melhorar. E agora, Chico? Ai, Renata, beijo pra você, boa tarde a todos. Eu diria que a situação é periclitante também, a do São Paulo, nesse momento. Talvez, com uma eliminação na Copa do Brasil, fique insustentável, não só pela pressão exercida pela torcida, a imprensa e que o clube acabe demitindo ele, mas como vocês estão cogitando realmente, do Osório daqui a pouco pedir pra sair. Eu coloco na conta dos jogadores também. O Ulisses falou na questão da direção, eu também falo desde o início do ano, uma direção complicada. O vestiário do São Paulo, a gente tem informações, é uma situação extremamente delicada. Estava conversando com o Maicon aqui, hoje, volante do Grêmio, que tem contrato ainda com o São Paulo e não quer voltar não, porque a situação, ela estava já complicada quando ele estava por aí, tanto que todo mundo lembra, né? Ele chutou o balde, acabou saindo porque carregava o piano e 2 ou 3 jogadores acabavam gerando uma expectativa, dando um toquezinho ou outro e, na verdade, na prática, o São Paulo não vinha conquistando os resultados. É porque se gerou muita expectativa. O ano passado, o Kaká, que é um cara acima da média, experiente, ele meio que equilibrou essas coisas, agregou o grupo e o São Paulo conseguiu melhores resultados. Agora, um elenco, mesmo com a perda de jogadores, que tem jogadores desse porte, não pode estar não conseguindo chegar no G4 e perder para o Ceará da forma como perdeu. Só que, infelizmente, né, Renata, a gente não tem tempo para um treinador implementar a sua metodologia aqui no futebol brasileiro. Vejam só o Internacional, semifinalista da Libertadores, no primeiro insucesso, troca a comissão técnica. Então, com o São Paulo, acho que vai conseguir acontecer a mesma coisa. Ele só está aí pelos resultados. Todo mundo agora, cedo ainda, elogiando o Argel Fux. Calma, eu não concordo, vocês sabem, com essa troca de comissões Lógico. técnicas. Nós não concordamos. Não consigo entender isso como a melhor opção no futebol, mas Everton Guimarães. Eu fiquei impressionada porque o Ataíde Gil Guerreiro disse que, na opinião dele, o São Paulo, mesmo perdendo 8 jogadores, ainda tem um dos 4 melhores elencos do Brasil. Você concorda, meu irmão Mineiro? É contigo. Beijo, Renato, abraço a todos. A situação do São Paulo é sorumbática e macambúzia, não é? É um estado lúgubre, é um estado sepulcral, porque a diretoria do São Paulo errou demais. O problema agora não é olhar para o Osório e pensar e discutir. Seria interessante que ele ficasse, seria interessante que a gente demitisse, então não deveriam ter trazido. Se esperavam ou se tinham um planejamento de demissões, aliás, de demissões não, de negociações, de vendas de atletas, então não deveriam ter trazido. Porque se vão esperar dele que ele faça um planejamento e que mostre alguma coisa diferente do que estamos vendo no futebol brasileiro, então você tem que dar material humano para ele. Só que é o seguinte, a gente precisa analisar a coisa de uma forma geral. A atual situação do São Paulo começou com constantes erros da diretoria. Aliás, o Ataíde Gil Guerreiro é um fenômeno midiático, né? É o vice-presidente que mais fala e mais aparece na história do futebol mundial. Então, eles erraram muito, o time não responde em campo, os jogadores não respondem em campo, mas aí eu pergunto, o que
o Osório mostrou em 15 jogos de diferente? Qual a filosofia nova de trabalho que o Osório implantou no futebol brasileiro? Ah, mas ele perdeu 8 jogadores, o Tite perdeu um caminhão de jogadores e lidera o Campeonato Brasileiro. Então, acho que é muito interessante a gente analisar o estado profissional do Osório e o estado pessoal do Osório. Ele é um cara polido, ele é um cara muito educado, trata a imprensa bem, mas o que ele mostrou de diferente até agora? Fica a pergunta. A gente não pode confundir as coisas. Porque ele é polido e educado, então ele tem que ficar. A gente não paga a conta. Complicado, Everton. O São Paulo realmente vive no meio de uma encruzilhada. E o Gustavo Berton está no CT do São Paulo, acompanhando a manhã do Tricolor. Tivemos entrevista coletiva do Ataíde Gil Guerreiro, com muitas declarações fortes, garantindo a permanência do técnico do São Paulo. Qual foi a impressão deixada depois da entrevista por aí, hein, Berton? Boa tarde para você. Tudo bem, Renata? Boa tarde para você, boa tarde a todos. A impressão é que a diretoria quis tirar muito dessa pressão em torno do Juan Carlos Osório, inclusive o Ataíde Gil Guerreiro falando que a culpa não é do Osório, que quem errou realmente foi a diretoria ao permitir que 8 jogadores fossem tirados do elenco. E o São Paulo se volta novamente ao mercado para tentar algumas contratações, segundo o próprio vice-presidente, emergenciais. São Paulo de olho naqueles jogadores que não tinham contrato, por exemplo, até o final da janela, que ainda possam assinar contrato com clubes no Brasil, e de olho no mercado da Série B e Série C do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, são contratações realmente emergenciais, principalmente para o setor defensivo, que o São Paulo vai atrás para tentar recompor o seu elenco e dar um elenco para o Juan Carlos Osório poder brigar pelo menos por uma vaga na Taça Libertadores da América. Essa foi a impressão deixada pelo vice-presidente por aqui, que o São Paulo ainda confia no trabalho do Osório e que vai novamente tentar compor esse elenco para que ele possa fazer um bom trabalho. Bom, o São Paulo tem um jogo contra o Ceará, o Rogério Ceni está de volta, só atualizando as informações de hoje pela manhã. O Rogério Ceni já treinou com o grupo, volta ao time. Centurion e Lucão não viajaram com o grupo, são desfalques para essa partida. E o Ganso também, cumpriu suspensão no Campeonato Brasileiro, deve voltar ao meio-campo do time. São Paulo já viajou para o Ceará, onde tem essa missão difícil, tem que fazer pelo menos 2 gols para passar de fase. E quem deu entrevista coletiva foi o Hudson, volante da equipe do São Paulo. E ele, entre outras coisas, falou sobre a importância da continuidade do Juan Carlos Osório no comando técnico do São Paulo. Acho que é a continuidade do trabalho, né? Toda mudança, ela não é garantia de que vai dar certo. Então acho que se trocasse agora não garantiria que os resultados positivos viriam. E o Osório é um cara que tem trabalhado bastante, a gente tem trago uma filosofia nova que nós jogadores estamos abraçando com ele. Temos procurado fazer o que ele tem pedido. Uma pena que ultimamente os resultados não estão vindo como a gente gostaria, mas eu acho que é de suma importância a permanência do Osório no São Paulo. E aqui tá virando discussão. Quais são os melhores quatro elencos do Brasil? Quais são os melhores elencos do Brasil? É difícil. Elenco não são só os 11 titulares. Elenco é uma coisa muito mais ampla. É saber quem machuca, quem você pode contar, qual foi o planejamento feito. A pesquisa, o não agora deu uma disparadinha, hein? Enquanto a gente vai pensando nesses elencos aí, os melhores do Brasil, a gente faz um rápido intervalo e, na sequência, falar um pouquinho mais do São Paulo, falar da Copa do Brasil. Quais são os 4 melhores? Dizemos que a saúde... Ulisses, na sequência, essa história dos elencos aí tá chamando a atenção. Não paramos de discutir 1 minuto aqui no intervalo. Vai lá, Ulisses. O duro é a gente falar que o Santos é o maior elenco do mundo, melhor que o Barcelona aqui no programa, nos bastidores. Já pensou se o seu time começa a dizer que vai contratar um super craque internacional para a temporada inteira e você pensa assim, isso é fofoca, né? Mas no fim das contas o cara vem mesmo, veste a 10 e enche o seu coração de torcedor de esperança. Já pensou? Pois é, Live Team, a ultra internet fixa da Team, acredita que dá para fazer sempre o melhor, que dá para ser assim. Live Team entrega o que você contratou. São 35 megas de velocidade, com os 35 mega comprovados na hora da instalação. Tudo isso por apenas R$ 79,90 por mês. Sem fidelidade e sem pegadinha na oferta. E tem mais. Se no primeiro mês você não gostar, sai sem pagar nada. Live Team é boa pra valer, porque dá pra ser assim. Então não perde tempo e vai nessa. Liga para 0800 880 41 41 ou acesse liveteam.com.br e evolua. Live Team, viva essa experiência. Renata.
Ulisses, eu vou recomeçar com a voz da... A voz do quê, Ulisses? Da experiência. Da experiência? Não, a voz da sabedoria de Paulo Roberto Então eu. Martins. Você quer começar comigo? Paulo Roberto Martins, os ataques estão acontecendo neste programa, Desnecessário, não né? é? Desnecessário, mas... Não, essa questão de elenco, né, é muito superficial para se discutir. Fanfarronices à parte, eu devo dizer o seguinte, elenco, os 4 melhores? Isso. Nenhum. Ah, Nenhum. Time bom, time melhor, time pior, time médio, você discute. Elenco, nenhum. Nenhum. Mas, já que a pergunta está no ar, tem que responder. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Internacional. Você me convenceu. Pelo banco, pelos suplentes. Que Porque é uma Eu sou uma boa pressão. advogada. Não, é uma pressão aqui. Pra mim Vamos lá. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Atlético Mineiro. O Inter entra lá em 8º, 9º, que é a posição do campeonato então dele. peraí, 2 votos, o São Paulo apareceu nos 2. Denilson Show. Mas é verdade. Coloca o Grêmio na frente do São Paulo ainda. Também. Boa. Coloca o Grêmio na frente do São Paulo, você tem Corinthians, você tem Atlético Mineiro, que é um bom elenco. Você tem... Palmeiras, um bom elenco, e o Grêmio. Pra mim, elenco. citou 7 aí, que tem eram só peças 4. de reposição. Você citou 7, eram 4 só. Quatro, ele citou 7. For para Você não citar 7, conseguiu então eu vou entender? citar uma porrada Depois aqui. fica falando que eu falo pra caramba Não, no pra programa. mim, olha só, Corinthians, Galo, Palmeiras e Inter. Elencos. Não sei nem se Não serão. fala com o coração. O Inter não pode ser o quarto, Renata. O Inter não tem esse elenco todo. Mas é a opinião Você dela. tá falando com o teu amor pelo Internacional, que, diga-se de passagem, é lindo, é maravilhoso. Olha só, eu vou dar um exemplo. Quem é que tem Lissandro Lopes no banco? Quem é que tem Alex no banco? Mas tá jogando o quê? Quem é que tem um goleiro tão bom também quanto o Muriel, que tá no banco? O Inter não tem grandes zagueiros, mas, por exemplo, tem um Juan, que hoje não tá jogando. Então, assim, se você começa a pensar, não sei se esse time vai dar liga, como time. Agora, o que eu quero dizer é que tem jogadores para substituir, caso de lesões, caso de suspensões, e o Brasileirão vai ser definido assim. Elenco é isso. Eu vou dar um exemplo. Elenco O Fluminense, no final de semana, perdeu o Fred com 6 minutos e estava sem o Ronaldinho Gaúcho. O que aconteceu? Saiu ganhando e perdeu de 2-1 para o Joinville. Então, assim, elenco é quando você tem uma emergência, você precisa de um jogador. Ou é isso? Mas aí você está analisando o resultado. O Fluminense tem Magno Alves, que não dá pra descartar. Mas o Fluminense não, é tem bom. o Cícero, que entrou e tá voando. Que agora é titular. Em cima de 2 jogadores Não que você sei se citou. será, essa né? do Mas Ronaldinho não tá. Gaúcho e do Mas o Fluminense, por exemplo, perdeu 3 gols cara a cara, um sem goleiro. Olha como é que O Fluminense tem um elenco bom Você também. analisar o Esse resultado. é o detalhe. O elenco do Fluminense é um elenco considerável, mas o time é ruim. É. O time não joga, o time é ruim. Esse é o detalhe. Uma pergunta, só falando em time ruim, time bom, aquela coisa. Que lugar está o Sport na tabela? 7º. Ah, tá. Então tá bom. O Everton falou que vem de saia no programa se o Sport não ficar entre os 4 colocados. falou? Ele falou. Agora, ó, a Ele mandou pesquisa. fazer já. Eu quero saber a resposta de vocês. O resultado do São Paulo na Copa do Brasil será decisivo para a permanência do Osório, sim ou não, Ulisses? Eu tô com o povo, sim. O povo tá no não. Foi de bicicleta. Isso aí foi combinado entre eu e a Renata e o Paulo Roberto. Combinado uma ova. Obviamente que não, o dirigente do São Paulo, a não ser que o Vanderlei caia no Cruzeiro. Aí muita coisa pode mudar em relação ao São Paulo. Denilson. Aí, lançamento do livro Melhor do deixar seu assim, Pepe né? hoje, hein? Na Livraria Cultura. Fui mal, hein, pai? O Neto tá chegando com os donos da bola. A gente volta às 5h30 na reprise do Band Esportes. E amanhã, 11 horas pontualmente, o Jogo Aberto retorna à Band. Valeu! Beijo, gente! Como que você fala uma coisa dessa? Doido da pá virada, gente! E ó, saiu...